Então, nós vamos ler Apocalipse 4, do versículo 1 a 11, corrido, e depois eu volto. Você pode até dar uma tirada dos olhos da Bíblia, porque eu vou ter vários destaques, várias observações, anotações, tá, que a gente vai fazer antes aqui. Então vamos lá, versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Que ambiente, né? Que João está sendo levado a ver, obviamente cheio de figuras e simbolismos, e que nós vamos estudar um pouquinho e ver o que cada uma dessas coisas pode significar. Mas acima de tudo, o que você vê é seres celestiais, tronos, anciãos, seres viventes, todos se prostrando diante daquele que está sentado no trono. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a atenção, a Ele o nosso olhar. Os demais estão simplesmente reagindo à glória, à santidade, à dignidade daquele que está sentado no trono. Isso deve chamar a nossa atenção logo de cara, para a gente também não ficar preso a outras coisas e falar como que se tirar o nosso olhar daquele que está sentado no trono. É para Ele, o centro de gravidade é o trono. A hora que a gente tem muita tensão para olhar outra coisa, a gente desvia do centro gravitacional, que é o trono de Deus, que é aquele que está sentado sobre o trono. E a gente vai ver isso aqui. Agora, para isso, tranquilo, olha para mim aqui, desde já várias anotações, observações. Vamos, quem está com a Bíblia física, vamos folhear um pouquinho aqui. Quem está só com a digital, tenta acompanhar, a gente vai ver aqui. Há mais aqui, há contraste, a gente vai ver um contraste do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 16, 21 ou 17, existe um contraste dentro dessa estrutura da narrativa. Que contraste é esse? Calma lá. Do capítulo 4, versículo 1, até o 11, versículo 19, dá uma folhadinha aí, pega a sua Bíblia, abre, vê os subtítulos aí, pode dar uma olhada. Então o capítulo 11, versículo 19,
Nós temos aqui, começando aqui, com a cena do trono, que é centralizada no Pai, que é o Yahvé do Antigo Testamento, assentado no trono, e depois no Cordeiro, no Filho. Do 12 em diante, nós temos o início aqui na cena do conflito centralizado na falsa trindade. Isto é, o dragão, a besta e o falso profeta. Lembra o que o diabo está fazendo? O que Deus permite esse ser fazer? Uma paródia das coisas de Deus. Lembra que eu falei? O que a trindade verdadeira é a trindade do nosso ser, do ser de Deus divino. Pai, Filho e Espírito Santo, aparecendo em todo o tempo, a gente vai ver. Aparece o Pai, o Filho, os 7 Espíritos de Deus representando a plenitude do Espírito de Deus, agindo sobre a terra. Essa é a trindade verdadeira. E Satanás vem se apresentando em Apocalipse com uma trindade também. Ele é o dragão, ele está ali sendo apresentado nessas figuras, né? No dragão, a besta e o falso profeta. É uma paródia, ele tenta imitar. Deus tem uma cidade, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Satanás tem na mão dele uma outra cidade, a Babilônia. Então você percebe que existe sempre uma paródia, sempre um xerox negativo. Deus, quem fala da marca primeiro? Quem está marcando na testa primeiro? Os seus. Deus. Depois a besta vai marcar os seus. Então ele começa a simular algumas coisas relacionadas àquilo que pertence a Deus. Ele não cria, ele vai simular. Ele vai falar, não, ele quer simplesmente o lugar que pertence a Deus. E isso ele vai fazer através dos reinos deste mundo, dos impérios, dos governos, das pessoas que querem a mesma glória de Deus. E ele vai usar as estruturas humanas e poderes caídos humanos para também estar sob a sua influência contra o reino de Deus. E isso é manifesto aonde? Na perseguição aos cristãos. Quando os filhos da terra perseguem os filhos do céu. Aqueles que estão na terra, mas não pertencem a ela, são do reino de Deus. Então nós vamos ver aos poucos tudo isso se desenvolver no livro, né? Então aqui já vimos vai acontecer aqui, capítulo 4 a 11, centrado mais então no trono, mas não tem aí as taças, tem, mas tudo vem da soberania do trono de Deus, Ele que está abrindo os selos. Então é uma ação do próprio Deus mesmo nos selos, na trombeta, dos anjos. A partir do momento, nós começamos a ver ali um conflito justamente, que se você perceber ali, no capítulo 12, nós vamos ver, calma que nós vamos ver, vai devagar. Em capítulo 4, versículo 1, uma porta está aberta no céu. No 12:1, começa a acontecer um grande sinal no céu. Você percebe que as coisas caminham paralelamente. Ao longo dos capítulos 4 e 5, Deus e o Cordeiro são adorados. Gente, no capítulo 4 inteiro nós vamos ver a adoração sendo entregue àquele que está sentado no trono. No capítulo 5, a adoração agora é para o Cordeiro, novamente mostrando que Jesus pode e é apto a receber a mesma adoração de Deus, por partilhar da mesma essência divina do Pai. Tá? Isso aqui vou falar, né? Uma gíria, né? Matador para os testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Jesus. Não tem como negar a divindade de Jesus, que é o Cordeiro, e que recebe a mesma adoração daquele que está sentado no trono. Então isso é algo extraordinário que nós vamos ver. Enquanto no capítulo 13, 4, versículo 4, 8, 12, 14, quem é adorado? Vai lá, vamos abrir, vai lá. Capítulo 13, versículo 4, olha lá o que diz. E adoraram o dragão,
porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Meu irmão, é adoração que só é dada a Deus. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor? Esses homens estão trocando a adoração que pertence somente àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, à besta, né? E ao dragão. E nós vamos ver justamente que há condenação sobre a terra por causa disso. O maior pecado, se a gente pode falar, qual é? A idolatria. É adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Isso desencadeia toda a desestrutura humana. Nós podemos dizer que todos os outros pecados e depravações vêm do caso da idolatria. E quando eu falo idolatria, não acho que eu estou falando só de idolatria da Igreja Católica, né? Não. Nós estamos falando de qualquer tipo de ser, pensamento, ideologia, divindade, poder na terra, expectativa, esperança, segurança que ocupa o nosso coração num lugar que só seria de Deus. Isso é um ídolo. Então tem ídolos mentais, tem ídolos ideológicos, tem ídolos religiosos, filosóficos, tem vários ídolos. Tem ídolos, o próprio Jesus fala o quê? Que Mamon, né? O dinheiro ele chama de um senhor que briga a nossa fidelidade com Deus. E ele não está ali num pedestal, que as pessoas se curvam como ato. Não é essa adoração que Jesus está falando. É um ato de desejo, de domínio do coração, daquilo que motiva você a viver. Você não sirva aos dois senhores, ou a Mamon ou a Deus. Então aquilo que compete o lugar do Criador é um ídolo. É óbvio que a idolatria aqui em muitos lugares, e quando a gente fala da idolatria, né, com imagem, é muito mais palpável e visível. Mas nós temos que lutar, porque, segundo Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Calvino falou isso. O coração humano fabrica ídolos o tempo inteiro, se ele não se ocupar da verdade de se dobrar plenamente ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então isso é um empenho nosso. E no volta aqui. O trono de Deus então é contraposto ao trono do dragão. Olha lá, capítulo 13 de novo, eu acho que eu li já. Versículo 2, olha lá. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como os de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então existe aqui, gente, você vai ver uma paródia, sempre uma contraposição. Quem está sentado no trono? É Deus, o Cordeiro. Mas alguém está achando que tem um trono, dá trono para a besta, e compete um lugar de domínio na terra, na vida do ser humano. Esse aí vai ser sentenciado por aquele que de fato está no trono. Nós temos que ler depois todo o livro de Apocalipse, lembrando quem está no trono. Porque senão a gente se perde e acha que Deus perdeu o controle, com a besta perseguindo o falso profeta, perseguindo a igreja, matando os cristãos. A gente acha que Deus perdeu o controle, e nós temos que relembrar que o capítulo 4 e 5 diz quem está no trono. Nada sai do controle daquele que está no trono. E no trono de toda a criação, do universo, do que está na terra, debaixo da terra, na eternidade, daquele que era, que é, que há de vir, sobre todas as coisas, é Ele quem está no trono, não é mais ninguém. A grande batalha entre Deus e as forças do mal vai dominar essa sessão depois, para frente. Mas desde o início, o resultado é certo.
Desde de agora que nós estamos vendo, desde as mensagens para as igrejas, e agora principalmente capítulo 4 e 5, o resultado é certo, porque quem está no trono domina tudo. E nós vamos ler tudo depois, partindo e lembrando, o Cordeiro está no trono. Yahvé, o Criador, está no trono. Não perdeu o filho, vamos ficar tranquilos que ele não perdeu a soberania. Como o capítulo 12 afirma, o dragão desce ali com grande ira, sabendo que pouco tempo resta para ele. Ele já sabia, ele já sabe. Pode abrir 12, vamos ler. É a passagem da perseguição do dragão à mulher, né? Mulher e o dragão. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui nós vamos ver que essa é uma linguagem apocalíptica. Eu já falei aqui para você, todas as vezes que falar os habitantes da terra, e aqui ele acrescenta do mar, são os que perseguem a igreja. São aqueles que não estão em aliança com Deus. Tá? Isso aí é uma linguagem que ele vai repetir o tempo inteiro. Em contraposição, aqueles que estão nos céus, que não necessariamente está no céu que a gente pensa, mas fazem parte da região de domínio de Deus, os filhos do reino de Deus. Então o que ele está falando aqui? Que o dragão aqui nesse momento, ele vai ir contra os seus próprios adoradores, aqueles que pertencem a ele. Os caras adoraram ele, mas vai chegar uma hora que o próprio Satanás vai destruí-los. Vai haver uma ênfase ali também contra aqueles que são dele. Porque ele, meu irmão, não é fiel a ninguém, ele quer destruir. E ele vai destruir aqueles que o adoram também. Né? Apesar de colocar todos esses filhos da terra contra a igreja, vai chegar um momento que ele se volta contra eles. E ele faz isso porque ele não tem mais tempo, ele sabe que o seu tempo está contado. Ele sabe que ele só pode atuar dentro de um limite dado por aquele que está sentado no trono. Então cuidado você, né, que dá muita ênfase ao diabo, achando que ele pode fazer tudo o que ele quer, sem Deus permitir. O diabo só tem poder para fazer o que Deus permite ele fazer ainda. E ele tem poder para fazer o que ele é permitido fazer antes de ser sentenciado. Agora, meu irmão, se você faz parte, está em Cristo, né? Ninguém tem que ficar com medo do diabo. Eu vejo gente falando cada absurdo, né? Eu não vou pregar o evangelho, porque se eu pregar o evangelho, o diabo vai me assolar. Irmão, que loucura é essa? Onde você aprendeu isso na Bíblia? Porque a Bíblia que eu leio é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está atacando, enfiando o pé na porta do inferno, isso é a igreja. Porta não anda, a porta do inferno está andando em cima da gente, atacando, ela está parada lá. Quem está indo e avançando é o exército de Deus. Há um monte de crente com medo do cão, do inferno, do diabo. Não, pelo amor de Deus, eu não sei, né, aonde a gente está. Nós estamos em Cristo. Eu já contei uma experiência, e vou contar novamente. Eu não gosto de ficar contando, porque às vezes, quando a gente conta essas coisas, dá uma sensação de que parece que é por causa da gente. Mas eu vou contar porque vocês me conhecem aqui, eu sei que está transmitindo. E não tenho orgulho nenhum, porque eu sei que isso é graça de Deus. Mas eu lembro há muitos anos atrás, né, não sei nem falar quanto tempo, uma pessoa que eu não lembro mais quem é, para você ter uma ideia, me chamou para visitar uma pessoa que estava oprimida e com problemas, né, nessa área, vendo espíritos dentro da casa, aquela coisa toda, né? E ela me falou, pastor, e não sei o que, né? Aquela coisa, né? Aí eu, tá bom, eu vou lá orar. Aí eu lembro que eu estava a pé da igreja lá, a gente veio, vim a pé, fui lá, bati na porta da casa dela,
Era um murinho, era ali na frente da Bom Pastor. Eu acho que inclusive essa casa até não está mais do mesmo jeito. Tinha uma gradinha baixa na época. Acho que modificou tudo na frente lá. E eu lembro que eu entrei na casa, ela chamou para entrar, entrei, sentei na sala do lado da pessoa. Manifestou nada, não aconteceu nada. Eu orei, abençoei, falei de Cristo, preguei para ela e fui embora. Fui embora. Meu irmão, não senti nada. Não senti nada nem da parte de Deus, não tive arrepio, não tive nada. Nem das coisas do cão, graças a Deus, que eu não preciso sentir nada dele. Mas não senti nada, simplesmente fiz a minha parte como uma pessoa, um pastor, qualquer cristão, orar por ela, falar de Cristo, falar da salvação. Depois de uns dias, a pessoa que pediu para ir na casa dela veio: pastor, preciso te contar uma coisa. O que foi, meu irmão? Né, a pessoa está bem? Não, vou te falar porque ela via os espíritos. Né? Ela falou: pastor, ela me contou que quando estava, ela falou, é até engraçado, né? Ela falou, estava cheio de gente na casa dela, pastor, né? Que são os espíritos, estava cheio de gente. Aí ela contou que quando ela abriu o portãozinho e você entrou, todos os espíritos saíram da casa. Ela falou que todos, a hora que você entrou na casa, eles saíram da casa. Aí eu falei: meu Deus, né? A gente nem tem noção dessa dinâmica, né? Espiritual. Mas independente de eu saber isso ou não, eu fui lá como um agente do reino de Deus orar e ponto final, meu irmão. E a questão é, o poder está em quem? No nosso Cristo, nós estamos nele. Quando a gente está indo em nome dele, nós estamos representando ele. Não é por causa de mim. O pastor Rodrigo. Não, é isso que a gente tem que entender. Tem gente que fica orgulhosa por causa disso. Pronto, já deu brecha, meu irmão. Já, o diabinho já vai encostar no C também. Porque não é por causa de você, não é por causa da sua autoridade, por causa do seu poder, é por causa de Cristo. É por quem nós servimos. É em quem nós estamos. É pela obra dele, meu irmão. É dele. Ao estar nele, ele chega na casa. Ele entra na casa. Eu sei que fugiu um pouco, mas é importante falar isso que eu estou falando. Eu vou contar outra experiência. Eu vivi uma época, o pessoal sabe, o Misa, né, o Zé acompanhou, que eu vivi uma época onde eu viajava para vários lugares com alguns jovens, a gente morou junto com os jovens moraram com a gente, e naquela época eu não tinha salário, não tinha entradas fixas, né? E a gente viajava meio sem saber como o dinheiro ia entrar. E eu lembro que um dia eu fui para BH. Nós fomos para BH sem saber onde ia ficar, não tinha dinheiro para pagar hotel. A gente estava indo, eu tinha um contato lá na época e eu entrei em contato com ele e falei assim: fulano, estou indo para BH. A gente pode se ver para a gente conversar? A pergunta dele: aonde vocês vão ficar? Eu falei: não sei ainda, não tem onde ficar. Não, então você vai ficar em casa. Pronto, Deus deu um lugar para onde a gente ficar, porque eu não sabia onde a gente ia ficar. E aí fomos para lá, para BH, e eu não tinha dinheiro para voltar. Eu acreditava que no processo Deus ia me dar dinheiro para voltar. Eu tive um tempo dessa minha vida assim. E aí nós fomos para a casa desse amigo, conhecido, ele não era amigo, era um conhecido, e ele acabou recebendo, e era eu, a Simone, mais duas jovens que foram com a gente, era gente, né? Com a Damaris pequenininha. Aí fomos. Chegou lá, meu irmão, a mulher dele tinha um problema seríssimo em receber gente, nunca tinha recebido nem parente, ela tinha trauma de receber visita. E não sei que cargas d'água, ele convidou a gente sem falar para a mulher, depois falou: um povo vai ficar aqui em casa. Quem é, João? Não sei. É um pessoal lá de Penápolis que um dia eu vi e tal. Tá bom. Chegou lá, a primeira pergunta no café que ela recebeu a gente: quando vocês vão embora? Meu irmão, olha só. Naquela noite,
chegamos à tardezinha, tomamos esse café, ele saiu, se eu não me engano, com a gente ali para mostrar algumas coisas. Ele morava pertinho em Contagem e tinha a igreja, ele era da Lagoinha. Depois, outro dia, ele levou a gente para conhecer a igreja, aquela coisa toda. E aí, voltando para casa, a gente foi, dormiu, arrumamos quarto lá no chão, então fomos fazendo isso. Aí o pessoal foi cuidando da casa dela, primeiro dia. A gente almoçava, as meninas, a Simone levantava, lavava a louça, arrumava as coisas para ela, deixava o quarto. Quando ela saiu, a mãe dela, gente, eu vou contar, porque eu vou falar o que aconteceu, como que ela ficou sabendo disso. A mãe dela ligou e falou, né, fulana, como que você está? Você está bem? Você está, né, já tá dando pânico aí? Porque a mãe dela conhecia ela. Mãe, vem aqui. A mãe dela foi lá. Aí ela foi mostrar o quarto, as nossas coisas tudo arrumadinha, tudo certinho lá, porque a gente não bagunçava a casa de ninguém, a gente entrava no ritmo da casa. Eu estava acostumado, porque eu morava na casa de um monte de gente. Aí, de repente, a mãe falou realmente que tem alguma coisa, esse povo tem algumas coisas diferentes. Ela dorme, passa um outro dia, eu sei que a gente ficou lá uns 3 dias, 2 noites. No último dia, na hora da despedida, no café para se despedir, ela fala assim, olha, eu quero contar uma coisa para vocês. Aí ela contou tudo isso que eu estou contando. Fiquei com raiva de Deus, fiquei com raiva do Joermes, eu não queria vocês aqui. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Deus trouxe vocês para cá, por causa de mim. Deus está mudando a minha vida só de hospedar vocês. Eu vou contar uma coisa que aconteceu na primeira noite. Eu acordei de madrugada, brava com Deus, porque eu não suportava que vocês estivessem na minha casa. E ela fala, mineiro, né? E eu pelejei com Jesus, mas pelejei a madrugada com ele. Pelejei, né? E falando o mineiro lá. E ela falou assim, e Jesus falou comigo. Fulana, não vou falar o nome dela, né? Porque eles são conhecidos, ele é do teatro da Lagoinha e ela é figurinista. E ela falou assim, fulana, fui eu que trouxe eles na sua casa. E ao recebê-los, você está me recebendo. Cuidado com o que você está fazendo. E ela contou isso para a gente, isso quebrou o coração dela, ela mudou completamente. Depois ela conversou, a gente não percebeu nada, só na primeira impressão ali. Deus levou a gente, por causa de uma mulher que tinha um problema seríssimo nessa área, pensando que a gente tinha ido por causa do marido, ela tinha algumas rejeições, e Deus falou, eu trouxe aqui por causa de você. E falou com ela muitas coisas, aí oramos por ela, ela abriu o coração, abençoamos a vida dela, meu irmão, e viemos embora. Nós fomos para lá só por causa dessa mulher. Conheci a Lagoinha, conheci o outro espaço, conheci não sei o quê, mas foi por causa dela que Deus fez a gente sair de Penápolis e ir para Belo Horizonte. Essas coisas que eu estou contando tem a ver com Deus estar no controle das coisas. O poder é de Deus, a vontade é de Deus, o trono é de Deus, Ele está sentado, Ele está comigo, eu estou nele, meu irmão. Que negócio é esse da gente viver uma vida cristã sem saber quem o nosso Deus é? Tem crente que sabe mais quem o diabo é do que quem Deus é. Nós estamos com um problema sério. Nós temos que conhecer o trono, o ambiente do trono, a soberania, a graça, o poder, a honra, a dignidade daquele que está sentado no trono. É a Ele a glória, é a Ele a honra, é a Ele os nossos olhos, é a Ele o dobrar dos nossos joelhos, é a Ele. Você pode ter certeza que se entendemos isso, pode pregar o Evangelho. Irmão, quando eu prego o Evangelho, eu fico cheio de Deus, não do diabo. A graça de Deus, o Espírito, o poder do Espírito que enche. Mas não existe batalha espiritual, pastor? Lógico que existe. Mas é um confronto pela vida da pessoa perdida. Existem ações, né, de guerra espiritual em cima daquelas pessoas, e nós vamos orar.
Mas, meu irmão, quem está avançando somos nós. Quem está entrando lá e arrombando a porta e tirando a pessoa dali, do reino das trevas, é a igreja. E é ela que nós temos que proteger, porque ela sim vai sofrer momentos de impacto dessa luta, até ela entender quem ela é, quem Cristo é para ela, e ela sair desse mundo louco de perseguição, e viver a paz que só Cristo pode dar. Só que precisa conhecer Cristo para isso. Então, o diabo sabe que o tempo está contadinho para ele. Ele desce com raivinha lá, ó, irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. A soberania de Deus é absoluta, ainda que a batalha seja terrível, pois ela também ocorre entre os habitantes do céu, os santos, e os habitantes da terra, os que seguem a besta. O povo de Deus sofrerá terrível perseguição, nós vamos ver nessa época, dos poderes do mal, mas os pagãos experimentarão os terríveis derramamentos do juízo de Deus. Aqui, uma vez mais, há um contraste, uma perseguição de Satanás aos ímpios e um juízo de Deus sobre a vida dos ímpios. Só que olha como Deus faz diferente. O propósito da perseguição é destruir o povo de Deus, mas nunca vai destruir, porque a morte do povo de Deus é a sua vitória. O diabo não entende isso. A morte na Bíblia é o martírio, e os mártires são os vencedores. Do mesmo jeito que Jesus derramou sangue, os mártires derramam sangue e vencem pela morte, pelo Evangelho. Quanto mais ele mata a igreja, mais ele perde. Mais o sangue do justo clama pela justiça. Por isso que os mártires estão lá. Deus, até quando? Espera mais um pouco, porque tem mais gente para morrer. Tem mais sangue. A vitória está no sangue de Jesus, obviamente, mas dos mártires, que vencem a maldade, dando a sua própria vida pelo Evangelho, do jeito que Jesus fez, dando a sua própria vida pela vontade de Deus. É forte, não é? Mas é isso que nós vemos em Apocalipse. E é isso que Jesus nas cartas, não esqueça das mensagens que a gente leu. Persevere até o fim. Persevere até a morte. Não foi isso que Jesus falou para Esmirna? Persevere até a morte. Vai vir grande tribulação. Persevere até a morte. Agora, o propósito do juízo de Deus não é destruir o ímpio, é chamar para o arrependimento. Olha a diferença. O diabo quer com raiva destruir, mas a destruição do povo é a vitória sobre ele. Deus exerce juízo, mas a primeira motivação de Deus não é destruição, apesar de acontecer. É que através do juízo haja arrependimento, mas eles vão se endurecer. Quer ver? Abre em capítulo 9, versículo 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos da sexta trombeta, não se arrependeu das obras das suas mãos. O que se esperava depois desses flagelos? Arrependimento. Arrependimento. Só que depois de todos esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Arrependimento. Veio o flagelo, veio o juízo disciplinar,
dando tempo para arrependimento, e eles não se arrependeram. Dura cerviz, desobediente, dureza de coração, do jeito que muito do Israel antigo fez, muitos ainda vão continuar fazendo. 14, um pouquinho para frente, capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus, e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Olha o prenúncio de um evangelho eterno anunciado aos da terra. Temam a Deus, se voltem a Ele, porque Ele vai julgar. É mais um ato de aviso e de misericórdia. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ainda no capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha que interessante, aqui ele já mostra que parte das nações, vendo os atos de justiça de Deus, vieram diante de Deus. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Por quê? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quais atos de justiça? Aqueles que vêm antes, que ele está falando e contando. Ainda capítulo 16, versículo 9. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Aqui está falando de flagelos, dos flagelos, que a gente vai ver ali, os 7 flagelos também. Tá? Quer dizer, depois desses flagelos, ainda assim não se arrependeram. 16, 9 e 11. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. Gente, eles estavam sofrendo angústias e úlceras como juízo, atos de justiça, disciplina, para se arrepender. Ao invés de se arrepender, o que eles fazem? Blasfemam mais ainda contra Deus. Isso é importante, porque nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que acontece com a gente hoje, a gente sabe, é por causa de pecado. Algumas coisas são. Nem tudo que acontece com a gente é disciplina de Deus, mas algumas são. Algumas coisas que acontecem de ruim com a gente é colheita nossa do que a gente planta. Então, nós não temos como padronizar. A gente tem que orar e discernir. Mas tem gente na igreja sendo disciplinada por Deus. E o cara está sofrendo disciplina para se arrepender. E sabe o que ele faz? Murmura, ao invés de se arrepender. Meu irmão, nós temos que... A primeira coisa não é questionar a Deus, é olhar para a gente. É fazer uma autoavaliação. Deus, se sou eu que estou pisando na bola como filho, se sou eu que não estou muito legal e eu não estou vendo, me ajuda a enxergar o meu erro. Me ajuda a enxergar aquilo que o Senhor está querendo que eu enxergue. E se realmente for um ato de disciplina, Deus vai te mostrar, você vai se arrepender e aquilo vai amenizar na sua vida. Mas pode ser que não seja. Eu não estou falando, não estou dando uma regra, você está percebendo? Eu não sei falar.
Mas é a primeira coisa, e muitas vezes eu fiz isso na minha própria vida. Quando aconteceram coisas não muito legal, tudo fala: Deus, sou eu, estou pisando na bola, é pecado, estou me desviando em alguma coisa que o Senhor quer me corrigir, eu preciso que o Senhor agora... Eu entendi, parei para orar, parei para perguntar. Agora o Senhor me ajuda a ver se é isso. E se não for, tira isso do meu coração, né, e me faz enxergar o que eu tenho que fazer. Gente, uma oração simples. Estou ouvindo, Deus. Doeu. Eis-me aqui. Não é assim? A gente não faz isso às vezes. Hoje eu não sei, mas eu fazia com os meus filhos. Pá, não. Uma chinelada na bunda ali. Ai, pai, o que foi? Para chamar a atenção. Ué, você que está errado. Não está legal. Você precisa mudar isso aí. Atitude totalmente errada. Desobediente. E Deus faz isso com a gente. Então, às vezes a gente tem que parar. Falar: Deus, pode falar. Eu não estou te ouvindo. Envia alguém, não é isso? O irmão vai lá e chegar e te falar. E aí, cuidado, meu irmão, para você não falar para ele o quê? Que a gente gosta de falar. O que você tem a ver com a minha vida? Deixa eu em paz. E Deus mandou o irmão lá de mostrar o que era. Porque Deus faz as coisas através de quem? De gente, da igreja. E aí Deus põe alguém para dar uma cutucadinha e fazer: opa, Deus me respondeu. E a gente manda o irmão embora. Bravo com o irmão, que veio mostrar o que a gente está fazendo de errado. Né? Sem entender que foi Deus que mandou o anjo, o mensageiro para você. Gente, é terrível. Nós somos difíceis, vocês estão percebendo? Nós somos difíceis. Ser humano. Então nós precisamos abrir o nosso coração para a correção de Deus. E Ele nos corrige com amor, ainda mais a igreja. Aqui é ato de justiça, gente, para o povo que está lá perseguindo a igreja. Com a gente, Ele é o nosso paizão. E a disciplina dele é amorosa. Mas mesmo a disciplina amorosa, ela dói. Mas ela é com amor, porque Ele está querendo botar você no eixo, no lugar. Para trazer você e falar: não, filho, volta para casa. Volta para cá. Mandar caminhar junto aqui. Então nós estamos vendo aqui, nessa primeira sessão aí, alguns parâmetros para a gente ler o capítulo 14 e ler e reler quantas vezes for necessário. Então, de hoje, o que tem que ficar na sua cabeça? Você percebeu que existe centralidade agora, aquele que está sentado no trono. E existe uma paródia de um trono que não é verdadeiro, de uma trindade que não é verdadeira, que acha que tem poder e tem dentro do limite que Deus permite, que vai perseguir a igreja, mas que nós temos que lembrar quem está sentado no trono. E é Ele que tem que atrair o nosso olhar e a nossa atenção, a nossa fidelidade, a nossa perseverança. E a nossa vida se dobrar àquele que está sentado no trono, ao Criador do céu e da terra, ao Cordeiro ensanguentado, mas vivo. Meu irmão, nós vamos ver isso, Cordeiro com sangue, mas que venceu a morte. Um Cordeiro semelhante a morto, mas que está vivo. E que assenta no trono, que recebe a adoração do céu e da terra. E que um dia, todo joelho de todos que se acham grandes, se dobrará. E confessará que só Ele é o Rei, o Senhor de toda a terra. Meu irmão, isso a igreja tem que anunciar. Esse é um anúncio. Só há um, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O ambiente do trono vai ensinar isso para a gente.
Eu encerro fazendo esse convite para você. Toda terça agora, já era para vir, mas, meu irmão, nesse capítulo 4 e 5, toda terça, venha com o coração, fala: Deus, me leva para dentro do texto, me leva para dentro do trono, me permita perceber esse ambiente de santidade, constranja com a tua presença, que a gente possa perceber a densidade da glória, da santidade de Deus lendo a Bíblia, que não seja uma leitura só mental e racional, que seja uma experiência com o Deus do texto, com o trono do texto, que a gente perceba isso em grande reverência ao que está acontecendo aqui, a porta do céu, né? E eis que havia uma porta aberta no céu, que a gente possa experimentar essa porta aberta, lendo o texto, e entrar com João ali, e começar a entender a majestade, a eternidade, a divindade, a soberania, daquele que é, que era e que há de vir. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu coloquei hoje, leia lá, eu acho que eu coloquei só, ou no Instagram, ou só no grupo de membros da igreja, né? Mas quem não leu, leia. E lá no Instagram, acho que no meu story ainda está lá. Um testemunho, belíssimo testemunho de uma moça, desse reavivamento, desse despertamento que ainda está acontecendo ali já, dias, né? Acho que 3 semanas já, em Asbury, ali na universidade, que não parou ainda o culto, né? A adoração, a oração, a busca, pessoas se achegando. E essa moça, ela contou algo belíssimo, leia lá. Ela, resumindo, né, ela fala da simplicidade que aconteceu. Ela fala assim: gente, não tem luz brilhando, o lugar é simples, é um piano, um violão e um carrom, que ela chama de tambor, não tem ninguém conhecido, banco duro, o lugar é feio, antigo para eles, né, para os Estados Unidos, ali é um lugar antigo, feio, uma luz normal, e o que atrai as pessoas para lá é só Deus, é o próprio Deus. Aí ela pergunta: gente, o que está faltando? Por que precisa de tanta coisa? É só Deus, não precisa de mais nada. Por que para juntar gente hoje precisa de gente famosa para pregar? Nós estamos perdidos, a igreja brasileira está perdida, meu irmão. Sabe o que tem que juntar a gente? Alguém que prega a palavra. Só isso. O que tem que juntar a gente é o dia que o pastor Rodolfo vem aqui e prega a palavra. Meu irmão, eu estou feliz em ouvir a palavra sendo pregada ali sentado. Eu não troco a pregação, né, de pessoas da nossa igreja por pessoas famosas que têm falado absurdos. Eu não troco. Não perco tempo para ouvir. Lá na Praia Grande eu estava numa igreja de gente que não é conhecida. Ninguém conhece, é gente como a gente. Lá é um pouco maior a estrutura e mais gente. Mas pastor ali, presbíteros, simples como a gente, andando ali no meio. A hora que esses caras pregavam no domingo, meu irmão, todo domingo eu saía de lá e falava para Simone: de novo eu saio dessa igreja alimentado pela palavra. Meu irmão, eu não preciso de gente famosa, eu preciso de gente que pregue a Bíblia. Gente, lugar que a gente adora Deus de verdade. Para que um cantor famoso, não sei das quantas? Você está entendendo? Por que a gente é atraído por gente? Ali não tem ninguém famoso. Isso me agrada tanto, ali nesse movimento. É uma das coisas que me agrada muito ali. Não tem ninguém famoso. E eu não sei se você já sabe, alguns famosos já entraram em contato com a universidade. Eu não sei se eu contei isso. Cantores famosos, pregadores famosos, se oferecendo para estar ali. E quem está decidindo isso são os alunos. Os alunos falam assim: não precisa não. Quem está brilhando aqui é Jesus, não precisa de ninguém famoso aqui.
Essa é a resposta dos alunos. Nós não precisamos de ninguém famoso para atrair a atenção das pessoas. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. O que tem que chamar a nossa atenção, meu irmão, é Deus, é Cristo, é a palavra, nada mais. E é tão esquisito hoje, né? O mundo gospel hoje é tão esquisito, que para a gente juntar a gente tem que juntar gente famosa. É um negócio complicado para mim isso. Não precisa. Eu me alimento ouvindo aqui, ó. Quando eu vou em um lugar, ouço a palavra. Para mim não importa a quantidade de gente, de igreja. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu saio alimentado pela palavra de Deus. Meu irmão, você pode ficar em paz. Eu sei que eu estudo teologia, eu sei que eu tenho, né, gosto da exegese, eu gosto do texto grego. Eu não tenho problema em ouvir alguém que não sabe nada disso, mas que prega a palavra. Eu não fico avaliando a pessoa, eu não fico fazendo avaliação, meu irmão, eu quero, Deus, o que o Senhor está falando. Eu quero ser alimentado por aquele que está pregando a Bíblia da forma mais simples que ela fala, mas está sendo fiel a Deus, ao Evangelho, a Cristo, a palavra, e eu vou ouvir aquilo, e deixar Deus falar comigo. E eu estou falando uma coisa que meus filhos sabem disso, a minha esposa sabe disso que eu estou falando para você. Já parei para ouvir jovens, quando começa a falar coisas da palavra e aquilo eu me alegro, eu sento e eu ouço. Porque é a Bíblia que alimenta a gente, é o Evangelho. Não é o cara famoso, é o Evangelho, na boca de quem for. E esse capítulo vai ensinar isso para a gente. É ao redor do trono. É 24 tronos, ancião, ser vivente, está todo mundo prostrado diante dele. Esse é o nosso lugar, prostrado, rendido, buscando a Ele. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos. Ensina-nos, Pai, isso de todo o nosso coração, que os nossos olhos, o nosso ser, tudo que somos, esteja também ao redor do trono, daquele que está sentado sobre o trono, que possamos render a nossa vida, tudo que somos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e eternamente, a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade, pelos séculos dos séculos, aquele que é, que era e que há de vir. Santo, 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 incessantemente santo, como vimos que esses seres estão cantando. A Ti toda a glória, Senhor. Ensina-nos, permita-nos perceber esse ambiente do trono na nossa própria igreja local. Que a gente entre nesse ambiente junto com esses seres, adorando o Teu nome, glorificando aquele que está assentado no trono e o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. A Ti, Senhor, nossa gratidão por mais um dia, pelo privilégio de estudarmos a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.